Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje a minha conversa é com a Daniele de Jesus, que é CEO da Dabeli e da Eico. Daniele é nascida e criada num ambiente absolutamente empreendedor. Ela cresceu acompanhando a empresa do seu pai, que era a Niele Cosméticos. Aos 18 anos, ela entrou no time de marketing e, ao longo dos seus 10 anos de experiência na empresa, ela passou a liderar o departamento, executando grandes campanhas no digital e na TV aberta e também com grandes cases, né, de lançamentos de produto, inovando sempre. Quando a empresa foi vendida para a L'Oréal em 2015, ela passou a trabalhar em Nova York, cuidando de uma das marcas mais importantes da empresa no setor capilar nos Estados Unidos. Com o fim do non-compete, se uniu novamente ao seu pai para lançar em 2019 a Dutch Cosméticos, que exatamente tem as marcas Dabeli, Dutch Color e Eico. Dentre essas marcas, em especial a marca Dabeli, já cresceu mais de 70% no último ano, né? E vem se destacando no mercado massivo capilar. Tem um DNA de conhecer profundamente esse mercado e uma rapidez, né, de lançamentos, de inovação de produtos, né? O seu foco é continuar sempre acelerando com o lançamento de produtos, inovando com produtos de altíssima qualidade, né? Então, acho que a gente queria conhecer um pouco mais dessa tua carreira, me contar como é que surgiu essa ideia de você fazer a Dabeli e a Eico, né? Como é que surgiu essa ideia? Qual foi a primeira visão dessa empresa nova? André, eu queria começar agradecendo pelo convite, um convite maravilhoso de estar aqui, poder contar para todos os ouvintes da JB um pouquinho mais da minha história e um pouquinho mais desse DNA empreendedor, que eu espero que a minha história possa, né, ajudar outras pessoas, servir de exemplo, né, empoderar mulheres também, principalmente, a empreender. E vai ser um prazer poder contar um pouquinho mais. Como você mesmo falou, né, eu vivi uma história, uma vida, né, acompanhando meu pai numa empresa anterior que nós tínhamos, de cosméticos, foi uma empresa super vitoriosa no Brasil, que nós vendemos para a L'Oréal em 2015, né? Passei essa vida toda trabalhando com cosméticos, nunca pensei em fazer outra coisa, até o momento que a gente vendeu a empresa e eu pensei, meu Deus, e agora? O que vou fazer, né? Fui convidada para trabalhar em Nova York, fiquei lá cerca de 2 anos, e meu pai falou, filha, por que não voltar para o mercado, né? Tenho a sensação de que eu saí muito precocemente do mercado, vejo que as marcas que estão no mercado hoje, no massivo, elas não estão se reinventando, não estão olhando para o consumidor com o cuidado que ele merece. Vamos montar outra companhia? E eu lembro que naquele momento, no primeiro momento eu pensei que ele estava maluco, né? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Tá doido, né? Depois de tantos anos, né, trabalhando e tendo um sucesso, ter vendido super bem. Exatamente, empresa, num momento maravilhoso, né, para a venda da companhia. Mas aí depois eu parei para pensar, eu falei, poxa, eu não estou feliz aqui em Nova York, eu não sei fazer outra coisa, eu estou muito nova, eu sempre sonhei, eu não sei se porque vivi isso a vida toda, mas eu sempre tive a percepção de que eu nasci para fazer uma coisa grande. Trabalhar para alguém não estava me suprindo, eu pensava em empreender, eu sempre pensava em algo grande, em mudar o mundo, em mudar as pessoas, em mudar a autoestima. Eu sempre pensava assim, como eu posso fazer algo diferente, né? E ficava me questionando, que ideia que vai surgir, que ideia que vai surgir. Quando ele falou isso, né, no primeiro momento, apesar de ter parecido uma loucura, eu falei, cara, mas eu só sei fazer isso, por que não? E aí voltei para o Brasil, a gente passou um tempo estudando, reestudando, né, esse mercado, olhando os concorrentes, olhando o consumidor, e efetivamente tomamos a decisão, vamos sim voltar, fomos até, né, a L'Oréal, comunicamos que com o fim do non-compete nós iríamos voltar para o mercado, e começamos a olhar o que poderíamos fazer diferente. Né? E a gente falou, cara, tem muita oportunidade aqui. Tem muita oportunidade de não só ler dados e entender números, mas entender como as pessoas se comunicam com as marcas, o que elas esperam das marcas. Será que elas estão sendo, né, suas necessidades estão sendo ouvidas e colocadas em práticas? E a gente viu que a gente tinha muito para fazer. Então foi assim que surgiu a Dutch, né, que é da Dabeli, da Eico e de Dutch Color. Foi nesse espírito, foi em 2019, 5 meses antes da pandemia,
Mas é incrível, né? Que desafio logo na decolagem, né? Foi uma loucura, foi uma loucura. A gente passou 9 meses trabalhando, nós não tínhamos nada. A gente não tinha nome de marca, a gente não tinha embalagem, a gente não tinha rótulo, a gente não tinha nada. A gente só sabia o seguinte, precisamos fazer diferente. Então a gente já veio com um time forte, né, focado em consumidor, um olhar muito delicado para digital, porque as pessoas estavam se comunicando no digital bastante, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. Isso mudou impressionante, né? Numa velocidade, não é no Brasil, né? Numa velocidade incrível, né? Não, numa velocidade. A pandemia, então, né? Por isso que eu falo que não era só olhar o dado, né? Não era, por exemplo, quantos % de engajamento você tem nas redes sociais? Não importa o número, o que importa é o que engajam e como engajam. O que elas pedem? Será que essas palavras, o que elas buscam, o que elas falam, não serve para você criar produtos, não serve para você gerar busca, não serve para você criar conversas? E eu acho que esse foi meio que o mote, né? Olhar para o consumidor, entender o que ele fala para isso se transformar em produto. Se você olhar, estou até adiantando aí algumas perguntas, mas se você olhar alguns produtos nossos, por exemplo, abacate nutritivo, ele veio por conta da alta das buscas por abacate. E pela alta das receitas caseiras com abacate que surgiram no YouTube. Olha que loucura, as pessoas pegavam o abacate da prateleira de casa, usavam no cabelo em casa na pandemia. A gente falou, quer saber? Vamos lá e vamos colocar um produto abacate. Naquela época, que funcione, que seja maravilhoso. Que seja maravilhoso. Por exemplo, um outro exemplo, cronograma profissional, né? Cronograma profissional era uma prática que você fazia no salão de beleza com o cabeleireiro, você pagava uma série de cronogramas ou 10 hidratações. Comprava várias pacotes, sessões, né? Várias vezes que você ia lá, um pacote. E aí você ia lá, o cabeleireiro falava para você, hoje você vai fazer hidratação, hoje você vai fazer nutrição, porque seu fio tá assim, assim, assado. A gente criou uma linha de cronograma capilar perfeito. Então, a gente criou toda a linha, com início, meio e fim, para ela fazer em casa. Então, tem toda a explicação, o negocinho para ir no chuveiro com a explicação do que fazer, como você botar o fio no copo de água para saber se ele precisa de nutrição, hidratação ou restauração. Isso tudo a gente foi criando o quê? Com essa comunicação de olhar para o consumidor. E assim foi surgindo, as marcas foram surgindo. Quando você olha para os nossos rótulos, né? Principalmente da Belli, que foi a primeira marca, rótulos holográficos, produtos veganos, não testados em animais, sempre buscando como se destacar e como fazer diferente, focado no consumidor. Isso foi focado no momento que o consumidor está vivendo. Quer dizer, vocês têm uma escuta muito atenta, né, ao consumidor. Quer dizer, que esse foi o seu grande desafio, porque é um mercado muito competitivo. Exatamente. Né? É um mercado muito competitivo. Então, a gente até estava falando isso aqui um pouco antes, né? Como que você concorre com tantas multinacionais, com tantas pessoas tão vitoriosas, né, ao longo dos anos, nesse mercado? É isso, olhar para o consumidor, trazer uma proposta diferente do que existe na prateleira, mas principalmente muita qualidade. Então, a gente já sabia, a gente dominava muito fórmula, né? A gente dominava muito fórmula de cabelo, principalmente da brasileira. Então, olhar para as fórmulas, ver se a gente estava com a fórmula correta, testar bastante, né, cuidar, essa questão de trazer muito dos finalizadores, né? Muitos produtos que não existiam no massivo, só existiam no profissional, trazer para o massivo, né, para um valor agregado mais baixo, um ticket médio mais baixo. Quer dizer, a pessoa só encontrava no salão, né? Quer dizer, ela hoje encontra e pode, como você falou, usar em casa, né? Eu acho que esse foi um diferencial nosso, né? Quando a gente lançou, e acho que era um propósito nosso, além do rótulo diferente, do produto de muita qualidade, o que podemos fazer diferente? E eu acho que a oferta de produtos, ela veio muito nos ajudar. Você pega um produto, por exemplo, um sérum, um fluido, um potencializador, são itens que você encontrava em produtos profissionais, mas não encontrava numa gôndola de supermercado, por exemplo. Então, quando a gente pega e fala, pega esses produtos, traz num preço acessível e coloca num lugar onde ela não estava acostumada a comprar, ela fala, poxa, essa marca tem uma coisa diferente. Eu acho que assim a gente foi criando esse relacionamento, foi criando essa proximidade e essa relação de troca com a consumidora. Tanto que hoje é engraçado, a gente vende, né, os carros-chefes nossos são sempre os finalizadores, muito mais do que shampoo e condicionador. Porque é o diferencial. Porque é o diferencial. Claro que o condicionador ele vem acoplado, né, se você conquista ela com esses itens mais complexos, ele vem acoplado porque ela quer comprar o combo. Mas é muito mais difícil você conquistar ela com esses itens do que você conquistar com shampoo e condicionador. Então, a gente fez um movimento inverso.
Agora, dizem que o Brasil é um mercado diferenciado porque a consumidora brasileira ela usa mais do que 2 produtos no cabelo. Muito. Né? Então, diz que isso é uma coisa diferente. Eu ouvi uma pesquisa uma vez que não tem muitos países onde a pessoa só usa o creme e o shampoo e aqui não. No mínimo usa 3 produtos, é isso mesmo? Acho que assim, primeiro o Brasil é um país fantástico, né? Se a gente olha o Brasil, pensa um país de milhões de oportunidades, de públicos diferentes, classes sociais diferentes. E o mais engraçado, assim, isso que você falou faz todo sentido, são pessoas que amam o cabelo. O cabelo é um asset de autoestima e de confiança da brasileira, que assim, poderia dizer que é o primeiro lugar em termos de cuidado dela com a beleza, né? Ela é autoridade, ela sabe o que ela faz, se ela não sabe, ela pesquisa, e se ela não pesquisa, ela consulta a amiga, ela se junta 2, 3 para fazer aquele diazinho da beleza. Então a mulher, ela sabe cuidar do dia a dia, ela sabe hidratar, ela sabe finalizar e não tem medo de fazer o que a gente chama de build-up, né? De botar um produto em cima do outro, porque ela já sabe, né, como fazer essas misturinhas sem pesar o cabelo. E essa história é muito do nosso DNA, a gente conta essa história, né? A gente não simplesmente bota um produto lá, shampoo, condicionador e máscara e deixa ela sozinha. Não, a gente quer brincar com ela. Você mistura o óleo no creme, a gente te dá o produto para você misturar no óleo. Você gosta de passar finalizador na ponta, o spray fluido no cabelo todo e você quer tirar o frizz, eu te ajudo em todas as etapas. Ah, você quer usar um ativador para umidificar o cabelo quando o seu cabelo ondulado ele já está começando a ficar ressecado ao longo do dia? Eu tenho também. Então a gente entrou muito nessa brincadeira de assumir que essa é a realidade, e é mesmo, e viver essa alegria de cuidar do cabelo como a brasileira cuida. Então é de real. resolver todas as etapas, Todas né? as E ela etapas. poder fazer isso em casa, né? Isso é muito Exatamente. bacana, isso é muito bacana. Acho que fazer em casa é muito importante, é o nosso DNA. A gente cuida das pessoas para que elas tenham confiança e autoridade para sair de casa se sentindo muito bem, porque ela sabe cuidar do cabelo dela. Hoje, né, quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu fiquei pensando nisso. Meu marido perguntou, você não vai fazer uma escova no salão? Eu falei, não vou fazer uma escova no salão, eu vou cuidar dos meus cabelos em casa. Então eu fiz uma pré-hidratação no cabelo, depois eu lavei, eu finalizei com fluido, e aí eu filmei, botei nas minhas redes sociais lá, né? Gente, olha, eu vou fazer uma entrevista para a JB, eu mesma vou cuidar do meu cabelo, eu passo esse fluido para tirar os fiozinhos que ficam muito arrepiados, eu mesma escovo, olha como fica saudável, olha como fica macio, e olha, meu cabelo é loiro, e mesmo assim não tá aquele loiro espigado. Então acho que esse é muito do nosso DNA, de dar subsídios, dar recursos para ela se cuidar, se amar e mais do que tudo se divertir fazendo. Isso é ótimo, né? Isso é Eu acho que dando um bom exemplo também essa ideia de você fazer, então, exatamente essas postagens, muito legal, né? Porque você se aproxima, né, do público consumidor. Eu né? faço, eu amo, eu adoro mostrar, porque eu acho que ter uma porta-voz mulher, né, que fala e que mostra a realidade, acho que é muito importante para as pessoas até olharem, falarem, poxa, tem uma mulher que cuida dessa marca por trás, né? E olha como ela realmente usa, e olha como dá certo, sabe? Isso para mim é muito importante. Bom, e como é que vocês cuidam dessa parte de inovação e desenvolvimento de novos produtos? Como é que é feito esse trabalho? Sempre assim, né? A gente tem um time, um laboratório interno, todas as nossas fórmulas, hoje a gente tem mais de 300 itens que a gente chama de SKUs, né, na companhia, mas todas as fórmulas são feitas internamente. Todas, desde a concepção de Dabelli até mesmo a todo o reposicionamento de Eico, que foi uma marca adquirida em 2021, tudo foi feito em casa. Então, a gente tem o domínio das formulações internamente. Quando eu tenho um produto, por exemplo, profissional ou internacional que eu trago, eu tenho confiança de levar para o meu time e falar, eu quero um produto desse aqui no Brasil, nesse preço, me ajuda a desenvolver, o time sabe. Mas acho que a chave do negócio para a inovação é você olhar para o consumidor, que eu acho que foi um pouco do que a gente falou aqui no início, né? Não é olhar o dado de quanto o consumidor engaja com você. A gente tem um time que ele faz um trabalho que a gente chama de social listening, né? O social listening é um nome bonito, a gente chama de Duty está vendo. A Duty está vendo. E o que é? O nosso time, ele entra nos grupos de Facebook, ele entra nos comentários, ele entra nas buscas, e ele vê o que as pessoas estão escrevendo. Muito bom isso. O que as pessoas falam, quais são as palavras, a gente mede quantas vezes as palavras são repetidas, a gente mede quantas vezes as pessoas engajam pedindo aquela palavra, aquele produto. E isso pra gente sempre foi subsídio
para poder criar inovação, como foi o abacate, como foi o cronograma capilar, como foi o brilho, tudo que a gente sempre faz, tudo nosso, é sempre a palavra e a boca da consumidora, na forma como ela se expressa nas suas redes sociais, nas suas dúvidas, no seu dia a dia. Vocês atendem o desejo, né? Sempre buscando atender. E vocês têm muita preocupação também com sustentabilidade, com a parte de responsabilidade social, mas fala um pouco disso. Temos muito, eu acho que assim, nós somos uma empresa muito nova, muito recente, é difícil a gente dizer que a gente está no ponto ideal de sustentabilidade. Temos um longo caminho ainda pela frente, né? Principalmente em termos de embalagem, de inovação, mas hoje todas as nossas embalagens, tudo que a gente produz, a gente trabalha em parceria com uma empresa chamada Eu Reciclo, que a gente apoia e recicla todo o plástico, a mesma quantidade de plástico que a gente vende, a gente recicla através dessas cooperativas. Então, é a primeira iniciativa que a gente faz, né, em termos de sustentabilidade. Acho que a gente tem um longo caminho, a gente nos próximos 5 anos tem alguns steps que a gente quer tomar para poder se tornar mais engajado, né, se envolver mais, mas ainda temos muito a fazer. Não estamos ainda no ponto que a gente imaginava, mas eu me sinto vitoriosa de saber de todo o plástico que eu coloco no mercado, eu consigo, através de um parceiro, reciclar e fazer um trabalho através de cooperativas, o que é muito bom. A gente empreende também, ajuda outros parceiros a se recolocar e a movimentar o mercado. Isso é ótimo, é um excelente exemplo, né? Eu acho que é a ser seguido por todas as indústrias. Temos que buscar alguma coisa a fazer, sabe, André? É difícil a gente acompanhar, a gente vê às vezes outras empresas, né, que chegam, a nossa embalagem é 100% reciclável, biodegradável. A gente não consegue fazer tudo do dia para a noite, mas é importante ter uma pauta, uma agenda bem definida dentro da companhia, entender qual é o passo que você consegue dar e saber que isso é muito importante para nós. E qual é a tua filosofia de liderança, né? Como é que você cuida disso dentro da empresa? Como é que você assim, promove a cultura corporativa com o seu time de colaboradores? Olha, eu posso te falar, eu amo gente. Eu não sei, assim, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas. E eu acho que um pouco pela minha experiência de vida também, acho que a maior filosofia que a gente poderia ter na Dutch, e é o que eu planto todos os dias, é o cuidado com as pessoas. Nós não fazemos nenhum produto, nós não vamos conseguir estar em nenhum lugar se a gente não tiver um time alinhado, com a mesma visão de propósito, com a mesma visão de futuro e engajado nas metas, nas execuções, em tudo. Então, acho que, em primeiro lugar, é buscar pessoas que tenham esse mesmo perfil, que se preocupam com gente, que se preocupam com a empresa. É até engraçado, a gente antigamente, no início da empresa, a gente tinha como um dos valores, né, o sentimento de dono. E a gente mudou essa coisa do sentimento de dono para você ter a responsabilidade pelas suas atitudes, porque todas as atitudes, elas são consequências do que o dono é ou que o dono faz. Então, todas as atitudes são atitudes de donos daquele seu pedacinho. Você não precisa se colocar como se fosse o CEO da empresa, mas e sim como dono da sua área, da sua responsabilidade. Você está comprado com essa ideia? O que você faz é o melhor para a sua área, é o melhor para o que você precisa entregar? Então, vamos cuidar dessas pessoas para que essas pessoas estejam aqui com esse espírito, sabe? Então, a gente promove muito isso. Eu sou uma pessoa que eu me envolvo desde do programa de estagiários, que a gente tem uma vez no ano. Então, com os jovens, de entrevistar, de ajudar a escolher, de colocar o time para participar, até os diretores. Todas as vezes que a gente faz uma reunião, por exemplo, poxa, uma reunião, às vezes o gerente ele vai lá para reportar, nossa, eu tenho essa ideia. Mas às vezes, cara, foi o assistente dele que foi lá, que negociou, que viu, que perguntou, que checou. Poxa, eu faço questão de virar para o assistente e perguntar, e você que foi lá, não foi você que contactou esse fornecedor? Qual a tua opinião? Muito bom, isso você faz com que ele esteja envolvido, né? Exatamente. Ele também faz parte daquele sucesso do crescimento da empresa. Exatamente. Por exemplo, eu sento, nosso ambiente é todo open space e eu sento no open space com todo mundo. A minha mesa não tem nenhuma barreira de entrada, não tem nenhuma porta, não tem nenhuma agenda pré-definida que você não possa chegar próximo. O máximo que vai acontecer, eu não posso falar com você agora, posso falar com você daqui a 10 minutos?
né? Ou então vamos passar aqui daqui a pouquinho, ou daqui a pouco eu vou lá na sua mesa. Mas tem esse ambiente que cultiva e que planta e que cuida das pessoas e que faz com que a troca seja fácil, entendeu? Acho que essa é a maior cultura que eu poderia colocar na empresa. Eu sou assim, eu gosto de ser assim, meu pai é assim, meu pai é um cara de gente. E eu acho que cuidando das pessoas e estando alinhada, ouvindo as pessoas e sendo transparente com a nossa visão, a gente consegue ter um time engajado para poder fazer qualquer produto. O ambiente de trabalho bom, né? Positivo, feliz, né? Isso é muito bom. Muito bom. É engraçado, assim, é muito difícil alguém ir lá no escritório e não falar assim, poxa, o ambiente aqui é muito bom. E aí, às vezes, eu fico assim, poxa, que bom que você me falou isso, porque às vezes eu me preocupo, será que eu que estou enviesada? Porque eu amo aquilo ali, eu amo aquelas pessoas. Às vezes, eu estou em reunião, quando eu vejo o time vibrando, eu falo, gente, vocês são demais, eu amo estar com vocês são top. Sabe, as pessoas ficam assim, nossa, olha como ela falou, sabe? E é porque são as pessoas que movem o negócio, né? São as pessoas. Faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. Não sai um produto. Se alguém não pegar, não olhar, não cheirar, não for lá, não mobilizar, não contratar alguém, não procurar, não fazer um contrato, não tem. Então, acho que essa é a nossa filosofia, uma filosofia de gente. E quais são as principais estratégias que vocês estão pensando para o crescimento? Quais são as metas, os sonhos atuais? Olha, eu vou falar assim, temos um sonho. Às vezes acho que eu sou meio doida, assim, né? Tudo que a gente pensa muito grande. Porque, como diz, né, Jorge Paulo Lemann, grandes nomes aí do empreendedorismo, né? Pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos pensar grande, né? Eu sempre adoro pensar grande. Nosso sonho é realmente construir uma grande empresa de cosméticos no Brasil, altamente focada no consumidor e que definitivamente não fique só na categoria capilar. Eu quero muito construir marcas que se relacionam no setor de beleza em todos os possíveis setores. Então, começamos no capilar porque foi realmente o pontapé que fazia mais sentido para a gente, mas já tem outras categorias no forno. Fomos em novembro para a Coreia do Sul, fomos para a China, estamos estudando todas as grandes possibilidades de trazer coisas novas para o nosso negócio. Os consumidores gostam muito das nossas marcas, assim, é engraçado, assim, a gente tem pessoas que se tornaram legiões de fãs, assim, pelas marcas, é engraçado, é muito nova, né, para ter tantos fãs. E a gente valoriza muito esses consumidores, né, a gente tem programas que valorizam esses consumidores e a gente com certeza vai atender os pedidos e vai para novas categorias. Então o sonho é realmente ter uma grande companhia de cosméticos em vários setores, com certeza maquiagem, pele, capilar e quem sabe outras, mas esses são os próximos, com certeza. E ter uma grande companhia amada, valorizada, admirada pelos consumidores. Esse é o maior gol. Então, nesse caminho, muito bem, né? E como é que, quando você comenta que viaja, como é que você percebe as tendências, né? Como é que você escolhe, como é que você consegue seguir e estar atualizada na tendência do mercado de cosméticos? Eu acho que é muito importante para esse mercado você sempre tirar o seu eu, do que eu gosto, o que eu quero, o que eu gostaria que fosse, e olhasse para o consumidor. Então, assim, primeira coisa, você tem que entender muito do seu consumidor, para quem você vende, quem são os seus clientes, quais são suas fortalezas, qual é o preço que você vai conseguir chegar na ponta. Uma vez que você entende isso, você tira um pouco você, o que você acha, e começa a olhar para esse consumidor. Primeiro foco nosso de atenção é o digital sempre, porque é onde ela está conversando antes dela comprar. Segundo foco é o cliente, né? O cliente lojista. Então, a gente sempre procura estar muito próximo do lojista para entender o que está vendendo, o que não está vendendo, o que está acontecendo. A gente tem hoje quase 200 meninas que a gente chama, são as promotoras, né, demonstradoras nas lojas. Elas são fontes de informação para a gente, das marcas que estão vendendo, das marcas que estão indo bem, se tem alguma inovação que não tem, se elas estão pedindo alguma coisa. E, em paralelo, os fornecedores, os terceiros, as feiras. Então, a gente vai a Bolonha, normalmente na feira de cosméticos de Bolonha. A gente foi agora para a feira de Hong Kong, a gente foi para Seul para ver um pouco de tendência, né, ali na Ásia, de um mercado que a gente não domina, que é pele, e até para ver outras formas de cuidar do cabelo.
tem que estar atento. O mercado de cosméticos é extremamente dinâmico. Só ganha aderência quem está sempre lançando. Então, a gente também tem que desapegar um pouco dessa coisa de que tudo tem que dar certo. E não necessariamente tudo tem que dar certo eternamente. Tudo tem que dar certo naquele momento, para aquele consumidor, por aquele período que às vezes é mais curto. Né? Em algumas categorias, por exemplo, uma categoria de maquiagem é extremamente curto. Você né? lança um produto, ele fica em alta, mas depois daqui a muda pouco você a tem que trocar a cor, tem que trocar. E cabelo acontece isso também. Ele pode amar a tua marca, amar teus produtos, mas se você não estiver sempre lançando... Alguma coisa inovadora, ele está sempre procurando mudar, ou então ele Exatamente. vai para vai procurar outro que vai estar lançando. Então, é isso, sempre estar atento a esses 3 pontos. Consumidor no digital, cliente e um pouco de tendência do que estão fazendo diferente. Você me falou um pouco desse cliente. Como é que você mantém esse canal com o cliente? Quais são os canais que você utiliza para ouvir esse seu cliente? Sempre foi um DNA nosso, assim, principalmente do meu pai, um cara muito próximo dos clientes, né? E até foi engraçado, assim, quando a gente começou a conhecer os times das multinacionais aqui no Brasil e até visitando os clientes, eles sempre falavam, poxa, não visitam a gente como vocês visitam, né? Os donos da empresa. Então, meu pai sempre foi um cara muito próximo dos clientes. Ele sempre foi lá e falou, poxa, me ajuda a vender mais? É bom para nós dois. Exato. Né? Como é que eu posso ser vitorioso aqui no teu negócio? Sabe? E eu acho que essa humildade de ouvir, essa proximidade, essa coisa de você sair do Rio de Janeiro e ir lá visitar o cliente, faz toda a diferença. Aconteceu comigo em fevereiro do ano passado, a gente tinha uma cliente, ela é de São José da Coroa Grande, a 2h30, 3 horas de Recife. E ela é uma cliente que tem um supermercado enorme na região, mas é uma referência. E ela se apaixonou por Dabelli. E me conheceu nas redes sociais. E ela, assim, eu não sei, ela se conectou comigo, com a marca, com propósito. E ela fazia milhões de ações na loja dela, fazia aquele negócio acontecer, adorava a marca. E todo o time começou a me mandar foto. Ó, tá aqui Kelly do São João, tá aqui do São José, tá aqui Kelly do São José, olha aqui. E eu falei, eu vou visitar essa mulher. Que legal isso. Peguei e falei pro meu marido, nós vamos passar o carnaval em Recife. Ele falou, o que a gente vai fazer em Recife? Não sei, mas vamos passar o carnaval em Recife. Vamos passar o carnaval em Recife, vamos pegar o carro, a gente vai 2 dias antes. Aí arrumamos um hotel lá, chamamos uns amigos, falei, vamos 2 dias antes e eu vou pegar o carro e vou visitar a Kelly. Quando eu cheguei, gente, o mercado inteiro tinha parado, a cidade tinha parado, tudo tinha parado para receber a gente. Porque, assim, alguém pegar o avião, sair, ir lá, dirigir 3 horas, chegar lá e falar assim, cara, você gosta muito da minha marca, você valoriza a minha marca, olha o que você faz aqui na sociedade, eu tô te vendo, sabe? Isso faz tanta diferença. Só que isso não pode ser uma, né? Isso tem que ser no Brasil inteiro. Então, a gente procura fazer isso com a grande maioria dos clientes. A gente sai, a gente vai, a gente visita, a gente tá junto, a gente vai na convenção. Quantos sábados a gente largou família, pegou avião aqui, às vezes botou Paola Oliveira no avião, vamos lá na convenção do cliente. Aí chegava lá na convenção do cliente, ninguém tinha ido, nenhuma concorrência tinha ido. Aí o cara olhava para você e falava, poxa, tu pegou o avião no sábado, veio aqui na minha convenção, falou pro meu time, trouxe Paola Oliveira, fez isso. Poxa, vocês são especiais, agora o negócio vai mudar. E é nessas presenças e nessa humildade de procurar saber como fazer, como estar junto, como crescer, que eu acho que a gente foi conquistando. Eu vejo os clientes querem muito o nosso sucesso, assim, eu vejo que eles vibram pelo nosso sucesso e eu acho que esse é o maior asset que a gente pode ter, porque a gente nunca vai chegar ao consumidor sem ter o cliente lojista antes. Claro, o distribuidor é fundamental, exatamente, né? Exatamente. Então a gente pode dizer que a gente tem bons aliados. Claro, como todo negócio, né, gente? Nem tudo é um mar de flores, né? Arruma aqui, ali desarruma, onde está desarrumado a gente vai lá, resolve, o outro desarruma. O Brasil é assim, é um Brasil continental, milhões de oportunidades, a gente tem tipos de negócios diferentes, a gente tem o canal alimentar, a perfumaria, o distribuidor, a gente tem o farma, que são dinâmicas diferentes, mas o mais importante é você entender esses elos, estar presente, visitar, pedir ajuda e trabalhar. Valorizar, né? Exatamente esse seu
representante, né, espontâneo. Isso é muito bom. Não, tem que estar lá e trabalhinho de formiguinha. Você só vai se tornar relevante naquele cara se você trabalhar e você conquistar. Tem aquele que aposta em você de cara e que te abre as portas, e tem aquele que está trabalhando com os outros há 30 anos e fala, poxa, Dani, é difícil, minha gôndola não é elástica, aí você tem que fazer um espacinho pequeno. Deixa eu conquistar, aí tu ganha um espacinho, depois 2 meses você ganha mais um espacinho, aí depois você volta lá, e depois quando você vê que o negócio parou, você volta lá de novo e fala, ó, não tô feliz ainda, como é que eu posso crescer mais? Presença. Hoje, o que você consideraria o maior desafio da sua empresa? Acho Já se que, eleger né? acho que é construir time vitorioso. Acho que esse é o maior desafio. Como é que eu sempre faço com as 500 pessoas que estão no time estarem engajadas e comprometidas com o compromisso e com as metas da companhia? Esse, para mim, é o maior desafio, né? É conseguir fazer com que a minha liderança lá da diretoria do topo chegue ao estagiário, o propósito da companhia, e que ele saia de casa sabendo que o que ele vai fazer é importante para que a companhia atinja os objetivos dele. Acho que esse, para mim, é o maior desafio, construir esse time aliado e vitorioso. Segundo desafio para mim é se manter sempre inovadores, se manter constante e trazer coisas novas e ir para novas categorias. Isso para mim também é um grande desafio. Não é fácil, mas é o nosso trabalho, é o dia a dia. Muito bom, né? Se coloca isso como meta, corre atrás. Total, não, temos que meta. Agora, como super empreendedora, se eu tivesse dar um conselho para as pessoas que estão iniciando na carreira, o que você diria como fundamental para um jovem empreendedor? O que era ir para o mercado da beleza? Acho que o mais importante, sonhar, mas se estruturar. Buscar conexões. Ninguém faz nada sozinho, gente. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas. Conte a sua história para o máximo de pessoas que você puder. Procure redes de apoio, procure locais que aceleram companhias, bata na porta das pessoas. Isso é o mais importante, conexões que te ajudem a alavancar o seu negócio ou colocar seu projeto fora do papel. Para mim, o segundo e mais importante é não tenha medo e não desista na primeira oportunidade. Quando a gente lançou a Adult, a gente fez um investimento super relevante na companhia. A gente, em 5 meses, já tinha 100 funcionários, tinha lançado a empresa na novela das 9, contratado Paulo Oliveira. A gente tinha feito uma festa para 1.000 pessoas em São Paulo, 1.000 clientes, para comunicar o lançamento da companhia, e 5 meses depois veio a pandemia. E o que eu mais ouvi foi, aproveita e fecha. Ai, vai lá, vocês não precisam disso. Mas a gente tinha um compromisso com as pessoas. Quantas pessoas largaram os seus 20 anos de L'Oréal, Niel e vieram trabalhar com a gente? Quantas pessoas apostaram nesse sonho e falaram, não, eu quero construir uma empresa do zero. A gente falou, não, a gente não pode fazer isso. Então, acho que empreender definitivamente é uma montanha-russa. A gente só precisa aprender a viver com frio na barriga. Porque o frio na barriga não vai embora jamais, não vai ser linear nunca. E outra coisa que eu acho que é importante também, entender que nós como empreendedores e líderes, nós somos solucionadores de problemas. A gente não pode se desesperar com cada demanda que venha, né? A gente tem que matar no peito, falar, deixa que eu vou te ajudar, deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou... São desafios, né? São desafios. E eu acho que esse é meu papel, o maior papel como líder, assim, como eu ajudo as pessoas a se relacionarem e fazer o negócio acontecer. Então, daria essas dicas. Maravilha, foi ótima a nossa conversa. Acho que foi uma aula de empreendedorismo aqui, sensacional. E essa conversa foi maravilhosa. Maravilhosa. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, pode falar? Claro. Rede? Pode, ó. Tem as redes de Dabeli, Eico, tem a minha pessoal, Dani de Jesus Oficial. Quem quiser seguir lá, eu mostro lá os bastidores, o que a gente faz, para vocês acompanharem um pouquinho mais e conhecer um pouco mais das nossas empresas.